coisa querida da minha vida, a professora Adriane Faust para a nossa super aula de Direito Constitucional. E a nossa aula de hoje é uma aula bastante introdutória, é uma aula bem conceitual para a gente entender um pouquinho a respeito do que é a Constituição, como ela surge, qual é o seu papel fundamental, quais são os seus elementos, as suas características, os sentidos que uma Constituição pode ter. Esse conteúdo em prova, ele é bastante teórico, bastante técnico, com comparativos de como que um teórico pensa, como que outro teórico pensa. Então vem comigo que vai dar tudo certo no final, beleza? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho como que surge a ideia da Constituição Federal, ou seja, aquilo que nós chamamos de constitucionalismo. Você sabe que nós nos organizamos hoje através do negócio chamado Estado. Nós já nos organizamos em tribos, nós já nos organizamos em feudos, até a gente chegar nesse formato que é o que nós temos hoje, que é o tal do Estado. E o que é o Estado? O Estado é uma figura jurídica aqui que é formada por alguns elementos. Quais são os elementos do Estado? Eu tenho povo, território e soberania. Para que exista um Estado, eu tenho que ter pelo menos esses três elementos: povo, território e soberania. Logicamente, só existe um Estado se eu tiver povo nesse território. Ou seja, eu preciso ter gente aqui dentro. Esse povo são aqueles indivíduos que possuem a nacionalidade daquele Estado. Logicamente que para existir no Estado ele tem que ter um território, um espaço territorial onde esse Estado vai exercer o seu poder, a sua autonomia, a sua soberania. Soberania, então, é esse poder político que o Estado tem de se autodeterminar, de ditar as regras dentro do seu território e, logicamente, ser independente em relação aos demais países. Isso é o que caracteriza um Estado, esses três grandes elementos. Todo Estado é regido, organizado por uma Constituição. Então, a Constituição é o documento que organiza e estabelece as regras fundamentais de um Estado. Todos os estados possuem, então, uma Constituição. Mas foi apenas com o surgimento das chamadas Constituições escritas que surgiu um movimento. Esse movimento, que foi considerado como um movimento jurídico, político e ideológico, que começaram a estudar a Constituição. O nome desse movimento ficou chamado como constitucionalismo. Então, o constitucionalismo, ele surge, então, de uma ideia de se estudar a Constituição, a sua organização, o seu movimento, para que ela serve a partir do momento que nós tivemos, então, constituições escritas. Desde sempre tivemos constituições, mas com a criação de constituições escritas é que nós tivemos o surgimento do movimento chamado constitucionalismo. Então, para que serve o constitucionalismo? Para analisar a Constituição, ela estabelece, portanto, a organização do Estado e esse movimento visa estabelecer especialmente a limitação, isso aqui é a parte mais importante para você, a limitação do poder político. Então, se eu pudesse resumir para você para que serve, né, a ideia do constitucionalismo, estabelecer então que o Estado ele precisa de limites. E o surgimento desse movimento chamado de constitucionalismo, ele se deu em razão da queda do modelo absolutista de Estado. Eu não sei se você lembra das aulas de história lá, dos professores do ensino fundamental, que falou a respeito do Estado absolutista. O Estado absolutista é aquele que tinha a figura do rei, do monarca, como detentor do centro do poder político. Esse rei, esse monarca, ele detinha todo o poder político e ele podia fazer o que ele quisesse. O rei, o monarca, era quem governava, administrava, ele julgava, ele legislava e esse poder não tinha limites. Com o surgimento, então, da Constituição, de constituições, ou seja, com o surgimento desse movimento chamado de constitucionalismo, esse poder político do Estado passa a ter limites. Eu passo a exigir desse Estado direitos e garantias fundamentais, direitos e liberdades individuais para os indivíduos. Então, vamos resumir aqui, ó. Eu tenho, então, uma organização chamada Estado, que detém três grandes elementos: povo, território e soberania. Todo o Estado ele é organizado através de uma Constituição, mas foi a partir apenas das Constituições escritas que surge um movimento chamado de constitucionalismo. Esse movimento, que é jurídico, político e ideológico, visa estudar mais a fundo esse documento chamado Constituição, que serve para estabelecer a organização de um Estado como norma fundamental e mais importante desse Estado, mas principalmente é essa norma que vai estabelecer limites ao poder político do Estado. Quer ver como você sabe?
Por que o Estado não pode simplesmente pegar e confiscar seus bens? Por que o Estado não pode ir lá e invadir a sua casa? Porque eu tenho uma Constituição que impede o Estado de fazer isso. Ou seja, eu tenho um documento mais importante do que todos os outros documentos dentro do nosso país que estabelece limites ao poder do Estado. Ok? Esse é o movimento chamado constitucionalismo. Quando que surge, então, efetivamente, aqui enquanto marco histórico para a nossa prova, esse movimento constitucionalista, o constitucionalismo? O constitucionalismo ele surge aqui na doutrina, principalmente com as constituições americanas e a Constituição Francesa. A Constituição Americana de 1787 e a Constituição Francesa de 1791. Essas constituições, elas foram marcadas por alguns ideais. Quais ideais? Ideais iluministas e do liberalismo econômico. Então veja como faz muito sentido, e aqui eu preciso só que você resgate um pouquinho da história, só para não ficar decoreba demais, ficar mais fácil de você acertar as questões na prova. Lembra que nós tínhamos o Estado absolutista, o rei mandava em tudo, ele era absoluto, ele governava, ele legislava, ele julgava, ele que fazia tudo isso. Esse poder do rei passa a ter limites, limites estabelecidos onde? Em uma Constituição. Veja que quando o rei passa a exercer, então, o seu poder, eu preciso estabelecer contra o rei limites. Como que eu estabeleço esses limites? Como que eu digo para o Estado, não, você não pode invadir esse meu espaço, você não pode entrar na minha casa, você se quiser me aplicar uma pena, alguma coisa, você tem que me garantir um direito de me defender. Como que eu faço para exigir isso do Estado? Eu preciso de direitos e garantias individuais. É apenas através das liberdades, dos direitos e das garantias individuais é que eu estabeleço, então, essa limitação para o arbítrio do rei. Por isso que nessa fase da história da humanidade, nós temos o surgimento do liberalismo. O Estado, ele passa a não ser um Estado intervencionista, ele deixa as pessoas exercerem as suas liberdades. Então, para a nossa prova, quais são os ideais que marcaram o surgimento do constitucionalismo? Ideais do iluminismo e do liberalismo, especialmente aqui a ideia do liberalismo econômico, que marca o surgimento de liberdades e garantias individuais, voltados à proteção do indivíduo, ok? Aí tá, eu tenho então um movimento chamado constitucionalista, que serve para quê? Para analisar e estudar as constituições. E é juntamente com esse movimento do constitucionalismo que surge o direito constitucional. Então o direito constitucional nada mais é do que um ramo do direito, uma ciência jurídica, portanto, que estuda, que tem como objeto o estudo da Constituição. Então, para que serve o direito constitucional? Para estudar essa norma que organiza, estabelece as principais regras de um Estado, que é a chamada Constituição Federal. Além disso, ele é um ramo do direito público. Na tua prova, pode vir dizendo que o direito constitucional é um ramo do direito privado. Errado. O direito constitucional é, portanto, um ramo do direito público, que tem como objeto o estudo do texto constitucional. Ok? Vamos ver comigo na tela, eu quero que você acompanhe comigo rapidinho, a leitura ali do conceito de direito constitucional trazido pelo professor José Afonso da Silva, que é um dos conceitos, na minha opinião, mais completos que tem. Beleza? Vai lá comigo então na sua tela que diz assim, ó. É um sistema de normas jurídicas, escritas ou costumeiras, que regula a forma do Estado, a forma do seu governo, o modo de aquisição e exercício do poder, o estabelecimento de seus órgãos, os limites de sua ação, os direitos fundamentais do homem e as respectivas garantias. Em síntese, a Constituição é o conjunto de normas que organiza os elementos constitutivos do Estado. Então veja só, ele está dizendo que a Constituição serve para quê? A Constituição serve para dar os limites do Estado, quais são os direitos, as garantias fundamentais do indivíduo, mas serve também para dizer como que funciona o Estado. Ah, vai ser uma federação? É uma república? É presidencialismo? É parlamentarismo? Como que vai funcionar os contornos políticos de um Estado? É para isso então que serve a nossa Constituição, ok? A doutrina ainda afirma que a Constituição ela possui alguns elementos. Quais seriam, então, os elementos da Constituição? O primeiro elemento que eu coloquei aqui para nós é o chamado elementos orgânicos da Constituição. Elementos orgânicos nada mais são do que aqueles elementos que organizam a nossa Constituição, que estabelecem regras de organização. Onde que a gente vai encontrar essas normas na nossa atual Constituição Federal? Na parte que fala da organização do Estado, na parte que fala da organização dos poderes, ou seja, são aqueles elementos que estruturam o nosso poder, tá? Então, exemplos de elementos como esse,
as regras lá de organização do Estado e de organização dos poderes. O segundo elemento são os elementos limitativos. Os elementos limitativos são aqueles que limitam o poder do Estado, limitam a atuação do Estado. Onde que eu encontro esses elementos limitativos? Eu encontro ele nos direitos que impõem limites ao Estado. Quais seriam direitos que impõem limites ao Estado? Os direitos individuais, por exemplo, os direitos do artigo 5º da Constituição Federal. Eu ainda tenho os direitos de nacionalidade e direitos políticos. Aqui enquanto exemplos de elementos limitativos. Eu ainda tenho elementos socio-ideológicos, que são aqueles elementos, aqueles direitos previstos na Constituição, que têm uma finalidade social, são voltados para o social ou com caráter intervencionista. Onde que eu encontro isso na nossa Constituição Federal? Nos direitos sociais. Então, logicamente, que os direitos sociais, previstos lá no artigo 6º ao 11 da Constituição, estabelecem elementos de natureza socioideológica. Eu ainda tenho aqueles direitos previstos no título chamado da ordem social, que fica lá no finalzinho da Constituição, que também estabelecem regras socioideológicas. E eu tenho ainda a parte da ordem econômica. A parte da ordem econômica, ela vai tratar aqui de elementos também de natureza socioideológica, porque permitem a atuação do Estado, a intervenção do Estado na ordem econômica. Ainda eu posso falar em elementos de estabilidade. Os elementos de estabilidade são aquelas normas previstas na Constituição que visam manter a estabilidade institucional, visando a solução de conflitos. E aqui eu posso dar como exemplo o título previsto na Constituição chamado da defesa do Estado e das instituições democráticas. Esse título, ele vai falar a respeito da possibilidade de estado de defesa, estado de sítio, atuação muitas vezes das Forças Armadas, dos órgãos de segurança pública, tudo isso visando a ideia de estabilidade da ordem constitucional. Posso ainda mencionar o artigo 34 da Constituição, que fala a respeito da intervenção federal. Tudo isso são regras, são formas que a Constituição estabeleceu para manter a sua estabilidade. E por fim, o último elemento, eu tenho os elementos formais de aplicabilidade, que são regras previstas na Constituição de como ela deve ser aplicada. Exemplos disso, eu tenho o ato das disposições constitucionais transitórias, que é o chamado ADCT. O ADCT, ele estabelece regras de transição, ou seja, como que você vai aplicar a nova Constituição nessa fase de transição da Constituição antiga para a nova. Eu ainda tenho o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal, que vai determinar que as regras, as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, esse último elemento aqui, ele vai nos dizer, vai trazer regras na Constituição de como ela mesma deve ser aplicada, ok? Veja que isso é uma classificação meramente doutrinária, não existe aqui elementos certos ou elementos errados, porque existe uma classificação e essa é a classificação mais utilizada nas provas, ok? Por fim, nós vamos falar a respeito dos sentidos da Constituição. A Constituição, ela pode, dependendo do filósofo que pensou, né, na Constituição, ela pode ter várias concepções ou sentidos diferentes. O primeiro sentido que a gente pode analisar aqui é o sentido chamado sociológico. Quem definiu esse sentido foi o filósofo Ferdinand Lassalle. Para Ferdinand Lassalle, a Constituição ela só teria sentido se ela representasse, se ela refletisse a somatória dos fatores reais do poder. Ou seja, a Constituição só pode ser considerada como Constituição, ela só tem sentido se ela refletir o social, se ela refletir o que ocorre na sociedade. E ele dizia, inclusive, que caso a Constituição não reflita, de fato, esses fatores sociais, a Constituição, na verdade, seria uma mera folha de papel, tá? Então, essas frases são bem importantes. Quem definiu o conceito sociológico da Constituição? Um cara chamado Ferdinand Lassalle. Para ele, a Constituição, ela existe se ela for a representação desses fatores reais do poder. Quem são os fatores reais do poder? A própria sociedade. Se ela reflete isso, é uma boa Constituição. Se ela não reflete isso, ela é uma mera folha de papel. Ainda nós temos mais filósofos pensando nos conceitos, nos sentidos da Constituição. E o segundo sentido que a gente vai analisar é o chamado sentido político. Quem desenhou essa forma de pensar a Constituição, de entender a Constituição, foi o filósofo Carl Schmitt. Para ele, a Constituição nada mais é do que uma decisão política
do poder constituinte. Aqui não quer dizer que tem que refletir sociedade, que é a soma de fatores reais, não é nada disso. É uma decisão política naquele momento específico, feita por quem detinha o poder, que é o poder constituinte, ou seja, por quem tem a capacidade, então, de criar uma nova Constituição. Ele ainda dizia que a norma constitucional ela pode ter um sentido material ou um sentido formal. O que é isso? Ele dizia que as normas constitucionais elas teriam um sentido material quando elas tratassem de normas materialmente constitucionais. O que é isso? É assim, ó. Para ele, norma constitucional, ou seja, Constituição em sentido material, seriam aquelas normas presentes na Constituição que tratam de coisas que é típico de uma Constituição. Por exemplo, direitos fundamentais, a parte de organização do Estado. Isso seriam normas com natureza de sentido material, ou seja, normas materialmente constitucionais. Mas ele também falava em sentido formal, ou seja, normas formalmente constitucionais. Para esse sentido aqui, para que uma norma seja ou não constitucional, para que ela seja então constitucional, basta que ela esteja na Constituição, não importando o seu conteúdo, o que importa é apenas a sua forma. Então, para a nossa prova, o que é importante você lembrar? Que Carl Schmitt falou o quê? Que a Constituição ela é uma decisão política, não fala em social, em fatores reais, ela é uma decisão meramente política, daquele momento feita pelo poder constituinte. E ele vai além, dizendo que as normas constitucionais, elas podem ter um sentido material ou um sentido formal, falando então em normas materialmente constitucionais, que são aquelas normas previstas no texto da Constituição, que tem conteúdo robusto, conteúdo de norma constitucional, por exemplo, formas de Estado, formas de governo, direitos fundamentais, mas também podem existir normas apenas formalmente constitucionais, ou seja, normas que estão na Constituição, mas que não têm um grande conteúdo constitucional. Quer ver? A nossa Constituição, ela tem um artigo no seu texto que fala do Colégio Dom Pedro II. Fala que ele tem que ter status federal e tal, que fica previsto no âmbito federal. O que um colégio tem que estar lá na Constituição? Nada a ver, né? Então esse é um exemplo de norma que não tem um conteúdo materialmente constitucional. Porque não fala de direito fundamental, não fala de coisa do Estado, mas está na Constituição. Logo, ela tem apenas um sentido formal, é uma norma formalmente constitucional, ok? Então falou, sentido material ou normas materialmente constitucionais ou formalmente constitucionais, você tem que lembrar que quem pensou esse conceito foi um senhor ali chamado de Carl Schmitt, ok? E por fim, nós temos um último pensador aqui na nossa aula, que é o famoso Hans Kelsen. Para Hans Kelsen, a Constituição, ela representa uma norma hipotética fundamental, que é de onde deve se extrair a validade para todas as demais normas. Explico uma linguagem mais simples. Para Hans Kelsen, o que importa é que a Constituição é algo que deve ser alcançado, não necessariamente tem que refletir valores da sociedade. Ao contrário, Hans Kelsen estabelece uma dissociação, ou seja, um distanciamento entre o social e aquilo que deve existir. Por isso ele faz uma diferença entre o mundo do ser, o que é na realidade, e o mundo do dever ser. Por isso que ele fala que a Constituição é uma norma hipotética fundamental, ou seja, aquilo que nós devemos buscar, aquilo que fica no mundo do que deve ser realizado. Então ele entende que a Constituição, ela é hierarquicamente superior a todas as demais normas e todas as demais normas previstas dentro da nossa ordem jurídica devem encontrar validade na Constituição Federal. Ou seja, nada que está abaixo da Constituição pode contrariar o texto constitucional, tá? Então, quem pensou na Constituição como essa norma hipotética fundamental que decorre não da realidade social, de direitos naturais, não, decorre da vontade racional do indivíduo, do povo naquele momento, foi um indivíduo chamado Hans Kelsen, ok? Beleza! Gente, você vai ver comigo nas questões que não é nada difícil. O importante é você ter essas palavrinhas-chave que nós colocamos no quadro aqui para conceituar o que cada filósofo pensa, ok? Então vamos comigo para a gente resolver algumas questões e ver se você entendeu o que significa essa parte aqui mais teórica. Vamos lá para a primeira questão.
sentido sociológico, a Constituição Federal reflete a somatória dos fatores reais do poder em uma sociedade. Perfeito, né? É isso que nós falamos. No conceito sociológico, na acepção sociológica lá do Ferdinand Lassalle, a ideia da Constituição é reflexo desses fatores reais do poder, certinha. CESP 2018. A possibilidade de um direito positivo, supraestatal, limitar o poder legislativo foi uma invenção do constitucionalismo do século XVIII, inspirado pela tese de Montesquieu de que apenas poderes moderados eram compatíveis com a liberdade. Então aqui ele está falando um pouquinho do surgimento do movimento constitucionalista que estabelece aquilo, como vimos, a limitação do poder. Mas como seria possível restringir o poder soberano, tendo a sua autoridade sido entendida ao longo da modernidade, justamente como um poder que não encontrava limites no direito positivo? Então aqui ele vem questionando, né, um texto de um livro que vem justamente questionando como que pode limitar o poder soberano se a ideia da soberania não ter limites, né? Aí vem lá. Uma soberania limitada parecia uma contradição e, de fato, a existência de poderes políticos limitados implicou redefinir o próprio conceito de soberania, que sofreu uma deflação. Então veja que isso é um trecho aqui de um livro, né, extraído de um livro, que fala exatamente desse período que comentamos no início, do surgimento do constitucionalismo. Veja que o surgimento do constitucionalismo, ele vem para limitar o poder do Estado, limitando logicamente a sua soberania, estabelecendo limites ao seu poder, tá? Então ele só traz um textinho ali meio que só para dar uma inspirada na galera, né? Isso se o cara ficar meio apavorado, ele lê as palavras, ele não entende nada, já começa a correr uma lágrima, né, do olho, e na verdade a questão não tem nada de difícil. Quer ver? Vai lá pro texto. Considerando o texto precedente, julgue o item a seguir, lá. A ideia apresentada no texto reflete a Constituição como decisão política fundamental do soberano, o que configura o sentido sociológico da Constituição. Veja que, na verdade, não precisava nem do texto em si, né? Porque a gente sabe que, no sentido sociológico, ele não casa essa palavrinha com decisão política. Lembra que o conceito político da Constituição é que entende que a Constituição é uma decisão política. No sentido sociológico, a Constituição ela é reflexo dos fatores reais do poder. Então, por isso, errada essa questão. Tá? Então veja que não é difícil, é só porque decisão política, pensamento do Carl Schmitt, enquanto sentido sociológico era lá do Lassalle, e elas são logicamente incompatíveis. A Constituição é, na visão de Ferdinand Lassalle, uma decisão política fundamental e não uma mera folha de papel. Na verdade não, né? Quem pensa que a Constituição é uma decisão política não foi Lassalle e sim Carl Schmitt, por isso errada. Para Carl Schmitt, o objeto da Constituição são as normas que se encontram no texto constitucional, não fazendo qualquer distinção entre normas de cunho formal ou material. Errado, né? A gente falou, inclusive, que Carl Schmitt faz a diferença entre normas de cunho formal e normas de cunho material, que a gente chamou no nosso quadro de sentido formal ou sentido material. Então, errado. Vai para a próxima. A Constituição, no sentido sociológico, tal como pensada por Ferdinand Lassalle, é, então vamos lá, a decisão política fundamental, que define o particular modo de ser do ente estatal. A gente viu que decisão política fundamental não é o conceito sociológico, é o conceito político da Constituição. B, é a essência, a maneira como o Estado se organiza sem qualquer influência de fatores políticos ou sociais. O sentido sociológico é exatamente o contrário, né? Ele é a essência como se organiza o Estado, totalmente influenciado pelos fatores sociais, pelos fatores políticos, por isso errado. É a norma hipotética fundamental, ou seja, o fundamento lógico que antecede a própria edição da Constituição positiva. Quem fala em norma hipotética fundamental não é Ferdinand Lassalle. Quem que a gente viu? É o tal do Kelsen, que trata do conceito jurídico de Constituição. É a lei fundamental do Estado, a norma positiva que condiciona a edição das normas infraconstitucionais. E aqui não, né? Falou em norma positiva que condiciona a edição das demais, eu estou falando no conceito jurídico. Também do Hans Kelsen aqui. E tem que ser a E, né?
É a soma dos fatores reais do poder que formam e regem um determinado Estado. Agora sim, certa. No sentido sociológico defendido por Ferdinand Lassalle, a Constituição é fruto de uma decisão política. Não é não. Para Ferdinand Lassalle, a Constituição é o resultado dos fatores reais do poder, não é decisão política. Assinale a alternativa que apresenta o autor que compreendeu a Constituição principalmente a partir do seu sentido jurídico. Quem pensou no sentido jurídico é o tal do Hans Kelsen, por isso é a letra E. Veja que as questões cobram de fato o conhecimento dos filósofos. Considerando os diferentes conceitos de Constituição abordados sob a ótica peculiar de diversos doutrinadores, analise as seguintes manifestações sobre o tema. 1. Constituição é a soma dos fatores reais do poder que rege uma determinada nação. Quem falou isso, que a gente já sabe agora, decore e salteado, é o tal do Lassalle. Constituição é a decisão política fundamental, sem a qual não se organiza ou funda o Estado. Falou decisão fundamental, a gente está falando do seu Schmitt. Não é isso? Tá. Assim, é correto afirmar que os conceitos 1 e 2 podem ser atribuídos respectivamente para quem? Aí nós temos que achar a alternativa para Lassalle e Carl Schmitt, ou seja, a letra D. É bem assim que nós fazemos prova. A Constituição deve ser a somatória dos fatores reais do poder dentro de uma sociedade. Do contrário, seria ilegítima uma simples folha de papel. O conceito constante do enunciado refere-se ao... Ele quer saber qual o conceito que se refere a essa expressão. E a gente viu que essa expressão se refere ao sentido sociológico de Ferdinand Lassalle. Por isso a letra C. Veja como o Lassalle bomba, né? Concebido por Ferdinand Lassalle, o princípio da força normativa da Constituição é aquele segundo o qual os aplicadores e intérpretes da Carta, na solução das questões jurídicos constitucionais, devem procurar a máxima eficácia do texto constitucional. Então ele está dizendo aqui, ó, que para Lassalle, a força normativa da Constituição, ela está no próprio texto constitucional. E, na verdade, esse não é o pensamento de Lassalle, esse seria o pensamento de Kelsen. Por isso, errada. Segundo Ferdinand Lassalle, a Constituição de um país somente pode ser considerada legítima se de fato representar o efetivo poder social. Isso aí, ó. Ou seja, se refletir as forças sociais constitui o poder. Exatamente, já fixamos isso aqui. A concepção sociológica elaborada por Ferdinand Lassalle considera a Constituição como sendo a somatória dos fatores reais do poder, isto é, o conjunto de forças de índole econômica, índole política, econômica e religiosa que condiciona o ordenamento jurídico de determinada sociedade. Perfeito, né? Então ele fala a somatória dos fatores reais que podem ser o quê? Políticas, econômicas, religiosas, etc. No tocante ao tema conceito de Constituição, existem pensadores e doutrinadores que formularam concepções de Constituição segundo seus diferentes sentidos. Consequentemente, é correto afirmar que Ferdinand Lassalle, Carl Schmitt e Hans Kelsen estão ligados às concepções de Constituição, respectivamente, nos sentidos. Então ele quer só que você faça, tipo, ligue os pontos ali, né? Qual é o sentido de cada um desses doutrinadores? Vamos fazer aqui separadinho? Ferdinand Lassalle, o conceito a gente viu que é sociológico. Carl Schmitt, o conceito ele é político. E para Hans Kelsen, o conceito ele é jurídico. Vamos ver a alternativa? Substancial, sociológico, político e jurídico. Exatamente a letra B. Ok? Era isso aí. Viu? Parece meio chatinha, né? Os teminhos, eu não vou conseguir decorar aquilo ali é meio chato. Mas você vê como as questões elas se repetem, elas são sempre da mesma forma, com essas palavrinhas-chave que a gente conseguiu destacar ali no quadro, no seu material. Eu tenho certeza que você vai fazer uma excelente prova. Beleza? Isso que nós tínhamos para a nossa aula de hoje. Espero mesmo que você tenha gostado.